Olá, meu nome é Andressa Lagoa Nascimento, faço parte do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste da instituição UFMS. O meu resumo foi intitulado A hidrocinesioterapia em balde aplicada em recém-nascidos pré-termo, hospitalizados e estáveis, um ensaio clínico controlado, randomizado, ainda em caráter preliminar. Falando um pouco sobre a hidrocinesioterapia em balde, ela consiste na imersão do recém-nascido em água aquecida associada a diversas técnicas fisioterapêuticas. Há uma crescente divulgação e uso desse tipo de intervenção, principalmente em hospitais brasileiros. Apesar disso, percebe-se que não há forte evidência científica na literatura sobre os reais impactos para sua recomendação na prática clínica. Logo, o objetivo desse estudo foi examinar os efeitos de 6 sessões de hidrocinesioterapia em balde aplicadas em recém-nascidos pré-termos estáveis e hospitalizados nos parâmetros fisiológicos e também no ganho de peso desses recém-nascidos. O estudo foi considerado um ensaio clínico controlado e randomizado e ainda está em caráter de execução, e até o momento foram incluídos 30 recém-nascidos pré-termo. Eles foram alocados de forma aleatória para grupo experimental e grupo controle. E ambos os grupos foram avaliados no primeiro e no último dia de intervenção, nos momentos pré e pós-intervenção. Como desfecho primário, foram considerados o ganho de peso de cada recém-nascido e como desfechos secundários os parâmetros fisiológicos, que foram frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio. A análise desses dados, mais uma vez nós salientamos, que aconteceu de forma parcial, utilizando-se das médias e também do desvio padrão de cada variável coletada. Em relação ao ganho de peso, então, no primeiro e também no último dia de intervenção, ambos os grupos foram considerados semelhantes em relação a esse ganho. Ou seja, nenhum dos grupos perdeu peso e também nenhum dos grupos apresentou alguma diferença significativa em relação a esse ganho. Já em relação aos parâmetros fisiológicos, os grupos no momento pré-intervenção foram considerados semelhantes no primeiro e também no último dia de intervenção e permaneceram sendo semelhantes no momento pós-intervenção, tanto no primeiro quanto no último dia de intervenção. A partir desses resultados, ainda parciais, nós podemos colocar as principais conclusões obtidas pelos pesquisadores. Acredita-se que a técnica, aparentemente, ela pode ser considerada uma técnica segura, pois não houve perda de peso e também nenhuma alteração clínica prejudicial em relação aos parâmetros fisiológicos dos recém-nascidos que receberam o protocolo de hidrocinesioterapia, visto que principalmente a variável peso é uma variável importante e considerada protetiva ao desenvolvimento normal e adequado desse recém-nascido prematuro. No entanto, a técnica ela também não ofereceu benefícios relevantes, benefícios claros em relação ao seu uso. Nós acreditamos que ao final da pesquisa, nós esperamos que ao final da pesquisa nós possamos ter informações suficientes e de qualidade para estabelecer essa intervenção ou não numa rotina de cuidados neonatais, principalmente em populações que se encontram em situação de risco. A partir disso, nós podemos concluir então que o nosso estudo é um estudo que pode ser considerado de baixo risco de viés, de alta qualidade metodológica e também um estudo que ele é novo nesse meio, visto que na literatura há uma escassez de assuntos que abordam esse tipo de intervenção. Eu agradeço a atenção dos avaliadores. Obrigada.